Bom dia aos colegas e estudantes, a professora Kátia, que gerou um pouco na apresentação, mas eu gostaria de começar agradecendo à professora Maria Luísa, à professora Kátia e à querida professora Tânia pelo convite, a oportunidade de estar hoje aqui, falar com vocês e também encontrar colegas e amigos que a gente encontra com raridade, como o professor Galvão, o professor Edom. Então é uma alegria grande estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouco para vocês, vou tentar traçar um panorama, tentar dar lógica a esse panorama, sobre como eu vejo a pesquisa hoje desse século XXI no Brasil e como eu vejo a importância e o desenho das instituições relacionadas a essa pesquisa. Certamente o que eu vou falar é um ponto de vista muito pessoal dos postos de observação que eu passei talvez nas últimas 3 décadas, e vários colegas que estão aqui nessa sala podem tranquilamente ter uma outra visão ou uma visão mais larga do que essa que eu vou mostrar. Então, esse preâmbulo é para dizer que é um ponto de vista que é muito a visão pessoal de como eu vejo a pesquisa, como eu vejo as instituições, como eu vejo os grandes desafios, as grandes oportunidades e também os grandes entraves. Então, nós estamos no século XXI e se discute bastante na agenda do século XXI. Nesses primeiros 13 anos do século, ela tem flutuado um pouco, ela modifica um pouco essa agenda, mas essa agenda ela tem pelo menos 3 pilares que estão sendo debatidos intensamente pelos setores acadêmico, empresarial e também pelos segmentos sociais. Então, é uma agenda que difere significativamente da agenda do século XX, porque é uma agenda com foco na sustentabilidade, ou seja, com foco em como não utilizar os recursos naturais do planeta numa velocidade maior do que a taxa de recomposição deles pelo próprio planeta. Ou seja, garantir que as gerações que vêm terão ainda um planeta com plena saúde e disposição para acolhê-las. Uma agenda voltada para a interdisciplinaridade, vou mostrar para vocês. O mundo real é um mundo disciplinar. Nós somos, interdisciplinar, nós somos disciplinares, mas o mundo real é interdisciplinar. E um aspecto bem recente, que eu vou abordar muito brevemente, que é a inovação, e que faz parte da agenda do momento. E é comum se ouvir gestores do âmbito federal ou do âmbito estadual dizer que a ciência brasileira vai muito bem, obrigado, porque nós temos a 13ª posição em produção de artigos no mundo, mas que a inovação não vai bem, porque nós não conseguimos ainda transformar resultados de ciência em benefícios para a sociedade e benefícios para o país. Então, esses são os 3 principais aspectos dessa agenda, e certamente que para encarar essa agenda do século XXI, eu vou tentar mostrar algumas coisas a vocês na frente, isso exige mudanças significativas, mudanças profundas em ação dos vários setores, do setor empresarial e especialmente do setor acadêmico. Então, isso exige uma reorganização grande do setor acadêmico, algumas delas já estão em transição, algumas instituições ainda não perceberam, mas essas transformações são instituições. Como eu vou falar bastante de instituições, eu vou fazer uma ressalva. Eu praticamente não conheço como funciona essa escola. Sei que é uma escola de referência em saúde. Então, quando eu falo de instituições, eu estou sempre enxergando as universidades federais, que é onde eu vivi boa parte da minha vida. Então, algumas coisas podem ser superposições, outras não, mas sempre que eu falar em instituições, leiam universidades federais, de uma certa maneira. Então, é preciso uma reconfiguração. Essa reconfiguração ela já está acontecendo no mundo real e ela acontece desde o ensino fundamental, desde o jardim de infância até o pós-doutorado. Isso está em pleno andamento. E isso requer, na realidade, novas atitudes, novos currículos, novas concepções, novas formas de instituições nacionais, de instituições de pesquisa científica e tecnológica, onde a criatividade e a coerência intelectual predominam. Então, essa é um dos grandes desafios para essas instituições. As novas instituições, não quer dizer instituições criadas, instituições que se revisitem e que garantam coerência intelectual como predominância nessas instituições. A questão curricular é incrível, porque a base curricular do século XX, que reflete a do século XIX, é uma base disciplinar, uma base fragmentada. E o mundo real é essa. Isso requer uma visão muito mais integrada desse sistema.
Então, o que é que nós vimos nesse século? No fim do século passado, o Edward Wilson, biólogo, ele escreveu um texto fantástico, Consciência, em que ele mostra nesse livro dele, aliás, todos os livros dele que eu cheguei a ler são fantásticos, em que as fronteiras da química, da física, da matemática e da biologia haviam desaparecido. E ele mostrava no livro, e isso reflete a boa realidade, que os grandes desafios científicos e tecnológicos não estavam mais no núcleo duro dessas disciplinas, mas sim na interface entre elas. E quanto mais larga essa interface, mais emocionante e mais desafios de pesquisa se tinha. Então esse livro dele foi lançado em 98 e dominou um pouquinho o fim do século. O que nós observamos nos primeiros dias do século, como reforço a isso que o Wilson colocava, era que havia surgido, se colocava como uma convergência tecnológica, um sistema das tecnologias convergentes, mostrava que havia um novo sistema de convergência que ia bem além dessas disciplinas e da consciência que nós estávamos discutindo. Essa convergência tecnológica criava grandes linhas de abordagem que envolvem a nanotecnologia, ou seja, o bilionésimo do metro. Sempre existiu a parte nano, mas nós não enxergávamos, só se conseguiu enxergar e manejar o 10 a menos 9 do metro, um bilionésimo do metro, recentemente. Envolve a ciência cognitiva. O cérebro hoje é o grande desafio. No século passado, no final dele, era o coração. Hoje já se domina muito bem o coração, mas o cérebro ainda é uma grande questão. A tecnologia da informação, nós vimos na mídia hoje, inclusive, a própria presidente do Brasil pedindo um controle das mídias, um controle do sistema de informação. Ela pode até pedir, mas é muito difícil chegar lá. É algo incansável, porque ele se desenvolve numa velocidade maior do que nós conseguimos perceber esse desenvolvimento. E a biotecnologia, que hoje se consegue manejar para o bem e para o mal espécies vegetais, espécies animais. Ontem apareceu na televisão um sujeito com o nariz na testa, pessoas olhando nos jornais, olha o cara com o nariz na testa. Quer dizer, se consegue manejar para o bem e para o mal esse sistema. Ou seja, especialmente os estudantes, se vocês observarem, nós passamos a poder trabalhar com as menores unidades que nós conhecemos. Ou seja, nós passamos a trabalhar com átomos, com neurônios, com bits e com genes. Hoje você consegue manejar o sistema na sua essência, no princípio da sua formação. E isso requer o quê? Interdisciplinaridade, que está ali no canto, ou seja, são conjuntos, o indivíduo é disciplinar. Eu sou professor de química, sou químico, trabalho em vários projetos interdisciplinares. Minha visão é de química. Agora eu preciso entender a visão do médico, a visão do biólogo, a visão do engenheiro, para que o resultado seja um resultado que envolva a solução de um desafio real. E os desafios reais não são sempre no núcleo das disciplinas. Isso reflete na sustentabilidade e tem dois aspectos, um antigo e um também antigo, mas que emerge de uma forma nova. A educação, que sem educação, isso é um cordão antigo, não há solução. Quando eu falo educação em todos os níveis, não só a formação de médicos e engenheiros. Certamente o Brasil precisa de médicos, de engenheiros, de dentistas, de químicos, de farmacêuticos. Então ele depende de doutores na área, mas educação em todos os níveis. Por exemplo, o Brasil não crescerá 5% ao ano de forma sustentável nos próximos anos. Ele pode dar um pico para 5%, mas ele volta. Ele não tem como crescer de 5% ao ano de forma sustentável, porque o nível educacional do trabalhador médio do Brasil é baixo. Não chega a 5 anos de escolaridade. Ele é menor do que a Argentina, do que o Uruguai, do que a Bolívia. Então é um nível de escolaridade baixo. Trabalhadores com nível de escolaridade baixo não conseguem ler manual, não conseguem ler e entender instruções. O sistema tem que ser verbal, tem que ser oral. Então nós precisamos elevar, certamente, todo o nível de educação. E essa cadeia ela precisa ser alongada. E a inovação, que é a novidade que se tem discutido e colocado a cada momento. Como de educação todos aqui conhecem, de inovação nem eu conheço bem, mas já se ouviu falar. Então a inovação nesse cenário, ele emerge com uma convergência. A inovação emerge com a transformação de ideias, ou um conceito de invenção e basicamente um produto comercial. A inovação hoje é o grande alimento e o grande motivador das grandes corporações.
As grandes corporações são que mais inovam, não é o nosso caso da universidade. Elas inovam para se manter no negócio, elas inovam para entrar no negócio novo, elas inovam para lançar novos produtos, elas inovam para defender os seus produtos. Então, em geral, a inovação está ligada a produtos. E, certamente, que a inovação, ela depende de pessoal, e esse é o nosso ponto. Nós formamos o pessoal, para qualquer que seja o sistema, somos nós que formamos. E esse pessoal é quem define o ambiente inovativo. Se o indivíduo não tiver curiosidade, não tiver motivação, não há esse ambiente inovativo. Depende de processo, ou seja, de boas práticas e padronização. O sistema precisa ser padronizado, ele não é randômico na sua forma geral, e depende de parcerias. E as parcerias é que ajuda a encarar os novos desafios, os novos sistemas da frente. Não existe inovação, como também não existe pesquisa científica sem parceria. E as parcerias são construídas em função da necessidade do objetivo que se quer atingir. Nem sempre das necessidades individuais. Muitas delas estão construídas de outra maneira. Então, dessa linha, eu gosto, especialmente nas universidades, de alertar bem aos estudantes, especialmente, aos colegas, o que é que diferencia a ciência, que é o nosso dia a dia, da inovação, que não é o nosso dia a dia, é um sistema que está entrando no nosso dia a dia. Então, se vocês observarem, a ciência, ela é baseada em ideias. Precisa sempre de uma boa ideia. Agora, isso foi fruto de discussão minha com várias pessoas, inclusive em cargos elevados na universidade, em que eu dizia ao indivíduo, olha, não basta ter uma boa ideia, eu sou um cientista experimental. Para mim é preciso ter também uma metodologia. Uma boa ideia sem uma metodologia, ela não serve nada. Todo mundo tem boa ideia a cada instante. Então é preciso alguém me dizer, uma boa ideia, assim, como você vai fazer? Ah, não, depois nós pensamos, isso não é uma boa ideia ela precisa ser testada, precisa ser provada. Então, mas nós vivemos de ideias. A inovação é de coisas, são coisas palpáveis. Você tem que encontrar. É o celular que, duvido que alguém nessa sala aqui tenha o mesmo celular que comprou há 3 anos atrás. Por exemplo. Cada dia ele compra porque ele tira uma fotografia melhor, ele nem precisa tirar fotografia, ele filma com uma velocidade maior e aquele com uma lanterninha que acende, e a cada momento o sujeito vai colocando e você vai comprando sua coisa. A ciência é desenvolvida na universidade, a inovação é desenvolvida na empresa. A universidade não tem condição de desenvolver inovação nem ser competitiva na inovação. Agora, a empresa não consegue desenvolver inovação sem o apoio da universidade. Então é juntar quem sabe fazer coisas com onde está realmente a inteligência para desenvolver novas ideias. Então, esses são 2 sistemas. A ciência é avaliada pela comunidade, são os pares. Às vezes, mais pares até do que deveriam ser no processo de avaliação. E a inovação não é do mercado. O mercado é que decide se ele vai comprar ou se ele não vai comprar o sistema do indivíduo. A ciência, nós somos recompensados por prêmios. Cada coisinha. Eu tenho um irmão que trabalha no setor bancário, então, e cada vez que diz, olha, ganhou isso, o prêmio tem quanto entra no seu salário? Nada. Quanto entra? Ele faz cada coisa que eu faço, conta lá e muda meu salário, porque eu não mais trabalho. E que deve ser de todos os colegas daqui. Então, a recompensa são vendas e não prêmios. E a ciência é desenvolvida pelo homem científico e a inovação pelo homem econômico. Então, esses são sistemas que precisam estar bem claros em nossa cabeça quando nós imaginamos juntar 2 coisas de extrema importância, mas com uma concepção relativamente diferente. Então, o que é que eu venho para as nossas instituições? O sistema disciplinar extremamente fragmentado, e que se observa, por exemplo, no meu departamento, dava para observar, como eu sempre dei aula e sempre dei disciplinas básicas, quando chegava um professor novo com doutorado, a primeira coisa que ele pretendia era não dar aula para só fazer pesquisa. A aula é a base, todo mundo tem que dar aula. E, preferencialmente, ele queria criar uma disciplina que era um assunto técnico ligado à tese dele, que na maioria das vezes só interessava a tese dele. O professor da professor tem que dar curso básico. Tem que dar curso de química geral, tem que dar curso de química inorgânica. E a partir daí você constrói todo um lado. Então esse é o sistema. E daí as disciplinas foram extremamente fragmentadas para sistemas em que, por exemplo, dizia, um estudante de química ele precisa saber como a matéria se relaciona com a energia. Se ele não sabe como matéria e energia se relacionam, ele não sabe química.
Ele precisa saber como a estrutura e a topografia de uma molécula se relacionam com as propriedades dela. Se ele não sabe disso, não adianta ele saber fazer milhares de contas, saber o que é um orbital do sistema. Ele precisa saber isso. Isso é o dia a dia, é a realidade dele. Então, esse é o nosso sistema. Então, eu vejo nesse momento a necessidade de redesenhos institucionais em que se foquem em sistemas reais, no ambiente, na vida, nos materiais. Aqui, certamente, que o foco na vida será mais intenso. Bom, cessa tudo, que a antiga Musa canta, com o balão mais alto se levanta, pega o Dr. Roberto Santos. É o presidente da Academia de Ciências da Bahia, entre outras coisas. Deixe-me retomar a pregação. Então, nesse sistema, veja bem, então esses novos possíveis currículos, que eu estava dizendo, eles precisam envolver sistemas reais, que são materiais, que são a vida, como uma instituição de vida. Eles precisam ter aspectos que não são disciplinas, mas precisam ter aspectos relacionados à cultura, precisa ter aspectos relacionados à arte e ao bem-estar da população. Ou seja, e isso eu estou falando em currículos não só para o setor universitário, mas de uma forma geral. O estudante, no seu dia a dia, ele precisa reconhecer o que está sendo ensinado a ele ou o que está sendo apresentado a ele, o que ele vê durante o dia. Se o que está sendo apresentado em qualquer nível não tem qualquer relação com o dia a dia, não tem interesse, seja o mais complexo que seja algo, é possível apresentar essa complexidade de uma maneira que o estudante consiga, pelo menos, entender e, melhor ainda, despertar a curiosidade dele para buscar o que ele pode aprender. Então, nessa linha, é preciso uma série de articulação de esforços. Por exemplo, eu vi o relato dos coordenadores de curso de pós-graduação aqui, que falar, isso é fantástico. São cursos disciplinares, quando eu digo cursos que atuam em disciplinas específicas, e isso é o que acontece nas universidades, esses tipos de cursos. Mas hoje, além desses cursos, o Brasil tem uma necessidade, hoje, atual, emergente, e que esses cursos não conseguem cumprir. Além de cumprir, cada um cumpre o seu papel da melhor forma possível, que são a abordagem de áreas emergentes ou áreas estratégicas. A emergência não espera. A emergência, assim, ela ataca o assunto. E da mesma forma que uma área estratégica, ela não tem como esperar. E nós não temos ainda um mecanismo no sistema de pós-graduação nosso, tem o de pesquisa, mas não tem o de pós-graduação, em que cursos de pós-graduação possam colaborar entre si, não de uma forma verticalizada como é hoje, em que o curso mais consolidado coloca o que está emergindo debaixo do braço, colabora com ele, publica junto. Quando o consolidado é avaliado, sorte, olha, ele tem solidariedade com o outro. Quando o não consolidado é avaliado, só ele não tem excelência em pesquisa, ele depende do consolidado. Quer dizer, esse é o sistema atual. Nós precisamos de sistemas de um mesmo nível, em que se formem cursos envolvendo cursos já existentes, que consigam atacar uma área emergente, ou consigam atacar uma área estratégica, resolver problemas e depois simplesmente partir para outra. Eles não precisam ficar casados para sempre nessa emergência ou nessa estratégia. Esses cursos desse tipo, eles precisam ter objetivos, metas e longevidade bem definidos. Então isso já acontece fortemente na parte de pesquisa, e adiante vou mostrar para vocês, mas ainda não acontece na pós-graduação como deveria acontecer na pós-graduação. Muitas vezes a instituição tem luta, consegue abordar um problema de uma forma rápida, mas não tem massa crítica suficiente para criar uma pós-graduação. E isso, quando os sistemas se juntam, ou as pós-graduações se juntam, é muito difícil institucionalmente resolver o que se resolve individualmente. Na parte de pesquisa nós resolvemos facilmente, mas institucionalmente é difícil de resolver. Então veja, esse redesenho institucional, alguns já me ouviram falar e ouviram falar no passado como um sonho. Hoje ainda bem que é realidade, então, e com uma parte do sonho construído. O que acontece no fundo do início é que as instituições, e aí volto bem às instituições públicas, e vamos com êxito nessa,
Instituições são organizadas em departamentos, centros e núcleos. Departamentos, centros e núcleos é uma forma de organização, de gestão, que pode ser muito boa para a gestão, mas é péssima para o ensino e pior ainda para a pesquisa e pior ainda para a extensão. Isso são estruturas formais. Essas estruturas são barreiras para a interdisciplinaridade. Na área que eu trabalho, você tem o departamento de química orgânica, o departamento de química inorgânica, o de analítica, o fisicoquímica. Um acha que o outro não pode fazer o que está no outro e acha que a química real é dividida dessa maneira. E isso deve acontecer na medicina, em várias áreas. Essas estruturas, como estruturas formais, hoje nas federais, os indivíduos, para dirigir essas estruturas, eles precisam de voto. Então, a primeira coisa é cooptar os colegas para votar nele. Quem quer ser o chefe do departamento, o chefe do centro, o núcleo, inclusive o reitor. Segundo, o estudante nessas universidades, ele foi rebaixado. Ele não é mais estudante, ele é eleitor. O dia que ele bota um pé lá, alguém pega ele. Ele passa a ser eleitor, ninguém reclama com ele, ninguém faz nada, porque ele é eleitor, ele vai votar mesmo. Então, são estruturas importantes para a gestão, mas nenhuma importância para a organização da pesquisa. A pesquisa, ela se organiza de uma outra maneira. A pesquisa se organiza em torno de inteligência e liderança. Isso é onde ela se organiza. Quando num grupo de pesquisa, duas pessoas se desentendem, cada um cria seu grupo de pesquisa, o grupo continua e elas continuam funcionando muito bem, elas não são obrigadas a conviver no mesmo sistema. Essa autonomia e liderança, inteligência e liderança, precisa de autonomia institucional. Precisa ter liberdade institucional. E esse sistema aqui, às vezes o indivíduo se sente como desenho animado. Ele tenta correr, alguém segura na porta da calça, no cinto, ele fica correndo e só acabou no buraco. Vai descendo que aparece nos desenhos animados. Então, são sistemas que precisam ter. Sustentabilidade financeira. Fazer ciência em área experimental é caro. Qualquer que seja a área. Não é um projeto para edital universal de 20, 50 ou 100 mil reais que vai tornar ninguém um pesquisador consolidado numa área de ciência experimental. Ele precisa ter acesso a grandes recursos e estabilidade. Precisa de parceria com os setores públicos e privados. Esse sistema aqui chama, inclusive, quem faz isso no setor privado de vendido, não sei o quê, está querendo. Não, tem parceria com o setor privado. Imagine uma descoberta que só você sabe que descobriu e protege ela para ninguém saber que descobriu. Isso não existe. Sistema nenhum. Essa parceria precisa haver. Parcerias nacionais e internacionais. Hoje, inclusive, nós ouvimos falar bastante em todos os locais da internacionalização da ciência brasileira. Fantástico. E ela precisa internacionalizar. Mas internacionalizar não é só mandar estudantes para o exterior, de jeito nenhum. Como internacionalizar não é só receber estudantes do exterior, isso precisa de uma cooperação muito enriquecedora. E precisa de uma presença do país no exterior. O país precisa estar presente, não no quarto. Então, às vezes, o sujeito diz, olha, eu vou apresentar um trabalho num congresso no exterior, eu tenho um pôster, uma apresentação, aí ótimo, você está internacionalizando a ciência, está assim, são pontos. Mas ela chega num estágio que, se não tiver presença, isso não existe. Então, para o pesquisador, o estudante que está fazendo sua tese de mestrado e doutorado, apresentar seu trabalho num congresso no exterior é fantástico, isso é mais do que suficiente. Para um pesquisador jovem que está começando, ir a um congresso no exterior e fazer uma palestra, fazer uma apresentação oral, é fantástico. Para um pesquisador com muitos anos de praia, eu tenho ação no exterior, tem, tudo bem. Quantos periódicos no exterior, em algum deles, você editou, é parte do corpo editorial? Então, a primeira coisa, quantos simpósios você organizou em congressos no exterior? Quantas sessões em congresso de sua área você foi coordenador? Quantas conferências plenárias você fez em simpósios no exterior? Então, muda a hierarquia dessa internacionalização. As perguntas mudam e é extremamente importante. A agenda de pesquisa interdisciplinar, já mostrei para vocês, e a agenda de pesquisa básica e aplicada, que é muito das áreas experimentais, mas você não existe pesquisa aplicada sem pesquisa básica. Inclusive é algo redundante, porque a pesquisa básica é quem gera toda a semente do desenvolvimento. Quer dizer, pesquisa aplicada significa o quê? Eu vou aplicar um conhecimento que já foi desenvolvido, você não pode aplicar nada. Então esses dois sistemas precisam estar interligados. Então esse é um ponto que eu digo a vocês, eu venho falando isso há bastante tempo, e isso é realidade hoje. Esse sistema hoje é realidade.
O Ministério de Ciência e Tecnologia conseguiu, em 2008, fazer uma grande articulação com empresas, com agências de governo, com agências estaduais, e fazer um projeto de mais de R$500 bilhão e fazer uma grande concorrência no país e instalar no Brasil 122, agora são 125, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que são chamados de INCTs. Cada um desses INCTs configura uma grande rede, uma grande malha de pesquisa, com várias instituições, vários grupos de pesquisa, e que atravessam os estados. Existem 5 na Bahia, tem 4, mas tem mais 5 na Bahia. Para vocês terem uma ideia, um desses institutos que eu coordeno, a partir daqui de Salvador, ele tem grupos de pesquisa de 16 instituições de ensino superior, que vai de Sergipe, várias instituições na Bahia, o FMG, USP, Unicamp, o FRJ, a Universidade Federal do Paraná, o ABC, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul. 16 instituições em 9 estados da federação. Então, veja, nós temos uma mobilidade imensa. A não ser, devido às regras da instituição, é que algum precisa perguntar ao reitor se ele pode ir para o exterior ou não. Se a universidade não perguntar a ele, ele não precisa. Já havendo um sistema de internacionalização em que você tem pesquisadores de primeira linha que precisa fazer um pedido 3 meses ou 6 meses antes de uma passagem aérea de diárias com a agência para o CNPq ou para a CAPES ou para a FAPESP ou o que seja, esperar essa resposta para confirmar se ele vai ou não, quer dizer, olha, isso funciona bem com os doutorandos, funciona com os pós-docs, funciona com quem está começando. Com quem já está há muito tempo de trás, isso não funciona, a agenda é larga demais. Então essas pessoas precisam ter condições de viajar no momento que é adequado. E inclusive decidir, olha, para a semana vai ter um evento que me informaram que eu preciso estar lá e ter mobilidade. Garantir que alguns países que são mais difíceis, o visto deles seja válido, e simplesmente ligar para a agência e dizer, tira uma passagem, que eu vou para tal lugar assim, fazer um cheque, tirar as diárias e ir embora. Então, vejam que o que eu estou tentando mostrar a vocês é a diferença de escala entre o jovem que está começando e a instituição que está começando e a escala competitiva. Isso aqui é o que tem de mais relevante no Brasil e em várias regiões, você vê que no Brasil todo em pesquisa. Certamente que tem pesquisa relevante fora disso, mas o maior conjunto de relevância, e o ministro Sérgio Rezende que criou, ele dizia, isso aqui é a nossa primeira divisão. Quando o Sérgio dizia, quando ele fazia conferência no exterior, ele dizia, isso aqui é a primeira divisão. Me pergunte qual é a área e eu direi a vocês onde tem competência no país. E esses 126 institutos abarcam a parte nuclear, Antártica, energia, biodiversidade, ambiente, saúde. O maior número deles, 39 na área de saúde. 2 deles aqui na Bahia, na área de saúde. Se vocês observarem, 2 estão na área de saúde, 3 na área de ciências exatas. Se observar o histórico da Universidade Federal da Bahia, essas são as áreas que sempre tiveram um destaque. Quer dizer, fora a parte de artes, é claro, e sociologia, mas na área de pesquisa experimental são as que tiveram mais. Então, isso toma todas as áreas. Hoje, o Brasil avançou um pouco no sistema, inclusive de pesquisa, de uma das perspectivas, porque foi criado o Plano Brasil Maior para o período 2011-2014 e como é que chama? NCTI, Nacional de Ciência e Tecnologia, de estratégias, as estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação, estratégias. Se vocês observarem, em nenhuma delas tem a palavra, por exemplo, química, em nenhuma delas tem a palavra física, em nenhuma delas tem a palavra medicina, mas todas essas áreas estão aqui. Tem, por exemplo, complexo de saúde, petróleo, gás, bioetanol, energias limpas, certamente que isso está na química, como está também no complexo de saúde, como está no complexo industrial de defesa, como está ligado à parte de biotecnologia, e ele vai um sistema grande, inclusive a Copa do Mundo e as Olimpíadas estão envolvidas aí. Ou seja, o sistema que hoje acolhe atividades de pesquisa e acolhe os sistemas maiores, não mais tem um recorte ou uma visão disciplinar. O pesquisador precisa enxergar o interesse dele de pesquisa e o que ele faz, onde se aplica em sistemas reais.
Ele precisa conectar. Se ele não consegue conectar o trabalho dele com o mundo real, ele vai ter dificuldade de ter acesso aos recursos. Há uns 2 anos, a CAPES encomendou à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 2, 3 anos, que fizesse um estudo sobre ciência, tecnologia e inovação para o Brasil competitivo. O presidente da SBPC na época era Marcos Rauch, que hoje é o ministro da Ciência e Tecnologia, e o Rauch contactou 4 pessoas e pediram a essas 4 pessoas que fizessem essa grande prospecção e sugestões para o que viria à frente para a ciência, tecnologia e inovação do Brasil competitivo. Isso resultou numa publicação que quem, às vezes aparece na página da CAPES, às vezes não, mas quem escrever para a CAPES eles mandam, em que aborda da educação básica a educação superior e a formação dos parques tecnológicos, mostrando o que tinha na época, os grandes desafios, avança para os bens de capital, destaca alguns setores, fala da inovação na indústria e, finalmente, o último capítulo era 4 páginas, inclusive alguns pontos não houve boa convergência, quer dizer, no formato, não da filosofia entre os autores, era sobre a necessidade da criação de uma empresa brasileira de ciência e tecnologia, tipo não igual à Embrapa. A Embrapa foi o grande desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Hoje o agronegócio brasileiro tem uma contribuição imensa da Embrapa. E se propôs a formação da Embrapa. Quando o livro estava, para vocês terem uma ideia de como as coisas, a velocidade das coisas é diferente, quando o livro estava sendo impresso, o Aloysio Mercadante assumiu o Ministério de Ciência e Tecnologia, ministro, e soube da existência do livro. E automaticamente criou as bases da Embrapa. Quando o livro foi lançado, ele já era o ministro da Educação, Rauch, que era o presidente da SBPC, que deu partida nisso, já era o ministro da Ciência e Tecnologia, e a Embrapa já estava criada. Hoje, a Embrapa está em pleno funcionamento, 3 instituições no Brasil compõem a Embrapa, que é o IPT de São Paulo, o INT do Rio e o Senai-Cimatec da Bahia. Quer dizer, a Bahia é um dos 3, São Paulo, Rio e Bahia disso. A expectativa é que até o final de 2014 serão 30 centros do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com um recurso estimado de 30 milhões. E se vocês olharem, a maior fatia de recursos desses 30 milhões virá do MEC, do Ministério da Educação. O que seria de esperar que o MEC nem tivesse nada olhando o sistema desse. O maior volume de recursos virá do MEC, que certamente tem muitos mais recursos do que o MCT. Então eu lembro, e gosto de falar bem mais aos estudantes que estão em formação, a velocidade com que as coisas são decididas e feitas agora são velocidades extremamente grandes. Você começa a discutir essa conformação, eu levei vários anos discutindo, até ver aparecer os INCTs. Hoje você discute numa reunião uma possibilidade de uma nova ação, na semana seguinte isso acaba acontecendo. Então, para caminhar para o fim, eu vou mostrar uma figura que de vez em quando eu atualizo ela, né? Isso foi feito como uma brincadeira e funcionou. Eu passei a assistir palestras em que via pessoas apresentando e disse, mas você conseguiu o quê? Então foi o professor fulano que me deu uma cópia, eu achei legal e isso adiantou. Mas isso consta de uma publicação na Química Nova de 2003, ela sofreu algumas modificações, que é sobre os gestos mobilizadores de química, que foi um documento que direcionou a química do Brasil durante 10 anos. Agora está sendo construído um segundo. Então, essa era o que nós imaginamos, as perguntas que eram feitas aos cientistas e como ela muda no tempo, a partir, considerando 1950, com a criação do CNPq e CAPES. Na década de 60, você faz pesquisa? Eu faço pesquisa, acabou. Ele é pesquisador, não tem conversa, estava tudo resolvido. Mais adiante, em 70, começou a perguntar, você tem publicado? E surgia aquilo, olha, fulano é pesquisador e publica. Então, quando eu cheguei na Universidade Federal da Bahia para estudar Química, o que mais me chamou a atenção é que o professor que veio ser meu mentor, amigo, irmão, durante muito tempo, quando o professor Celso Espíndola passava, o professor faz pesquisa e publica no Ministério Público. Então, era alguém fantástico, e é mesmo, e ainda é alguém genial. Então, era uma coisa diferenciada. Na década de 80, com o PADCT, era a grande discussão das universidades, hoje superada. Tá? Você faz pesquisa básica ou aplicada. O PADCT era um financiamento do Banco Mundial, pedia que tivesse aplicação, aí você via pesquisadores fantásticos de ciência básica
fazendo um contorcionismo incrível para tentar mostrar uma aplicação do trabalho dele para buscar um século XX. E as pessoas fazendo de conta que acreditavam que ele não tinha recurso, não era boa pesquisa publicada. Nos anos 90 em diante, o discurso mudou um pouco. Já era mais, quantos trabalhos você publicou? Então, aí a numerologia começou a imperar. Quer dizer, não que se possa dispensar a numerologia, mas ela não pode guiar. Ela pode sinalizar, mas não guiar. Quantos trabalhos publicou? Em seguida foi, quantos trabalhos você publicou esse ano? Por ano. Depois, qual o fator de impacto das revistas? Quando a Folha de São Paulo publicou uma lista dos produtivos a partir das citações, era quantas citações você tem. O sujeito tem que dizer quantos ele publicou no ano, qual o fator de impacto das revistas, quantas citações ele tem, e há 3 anos atrás, a CAPES nos fez perder mais de 2 anos de desenvolvimento de um bom sistema de avaliação discutindo o quadro, o maior atraso possível. O quadro, quer dizer, a CAPES acabou fazendo o maior desserviço de uma entidade que existe com a graduação do Brasil, que a CAPES fez, mas criar um sistema numerológico, sinceramente, isso desvaloriza o que ela criou no passado. Mas ela fez com o sistema Qualis. Aí o sujeito diz, eu vou publicar um artigo agora, deixa eu ver qual é o quadro da revista. Quer dizer, aprendi que você escolhe onde publicar o trabalho em função de onde o trabalho será melhor acolhido e mais bem lido, e não em função do fator de impacto. E aí vem a parte mais recente. Não, faltou até a última atualização que eu fiz disso. Quantas patentes você tem? Como se patente fosse obrigação das universidades. Patente é o centro empresarial, quem faz patente é a empresa. A universidade ela participa, em alguns casos específicos. Aí a pergunta já está mudando. Quantos royalties sua patente recebe? Quer dizer, não adianta ter patente, ela tem que ser negociada. Uma patente que não é negociada. Quantos empregos a sua pesquisa gerou, que é o fato seguinte, e a atualização que eu fiz, eu não fiz nessa apresentação, é o que já começa a perguntar a alguns colegas. Vem cá, você tem um CNPJ? Na última reunião, no simpósio principal da Sociedade Brasileira de Química, eu fiz a pergunta, você tem um CNPJ? Aí uns participantes da mesa, um professor brilhante, fantástico, já o senhor tem um CNPJ? Poxa, já tem, né? E eu fiquei, era para perguntar a ele, como é que você é um professor de uma universidade federal e tem um CNPJ? Vou perguntar ao colega que está junto, não pergunte não, é um laranja, tem alguém que abriu a empresa e fala. Então, mas certamente essa pergunta está... Mas as perguntas, outra coisa que nos atrasou cientificamente. Nos atrasou, foi quando surgiu aqui no meio o fator H. Os físicos criaram o fator H em número de citação. Olha, era fantástico. Você viu um indivíduo dizendo para o outro, aquele ali é um H7. Aí um dia eu gosto de fazer um pouco de ridículo em relação ao H, porque nesse meio tempo estavam avaliando as bolsas de pesquisa no CNPq. E um colega me disse, rapaz, o pessoal está discutindo se você permanece ou não no nível 1A, porque seu H é baixo. O que é que meu H é baixo? Seu H não é um nível 1A. Você precisa rever isso, inclusive me pediram para contactar. Eu fui ver o que era o H, mas não tem que explicar o que era o H. Aí eu fui olhar o porquê meu H era baixo. Meu nome é Jailson Bittencourt de Andrade. Então eu tinha uma parte das citações com de Andrade junto, JB, outra parte de Andrade separado, JB, e outra parte Andrade, JB. Aí quando descobriu isso e computarizou tudo, aí o pessoal disse, agora nós estamos seu H não é tão baixo. Então, para imagine quantas pessoas que têm um DI ou um I ou uma coisa no nome foram prejudicados porque ninguém perguntou a elas sobre isso. Então, no caminho do encerramento, certamente, que já falei muito, eu acho que é muito simples avaliar o pesquisador, o que ele está fazendo. Eu acho que é muito simples, basta ter a pergunta certa e quem consiga interpretar a pergunta. Se um pesquisador muito bom se apresenta e diz que ele é realmente um bom cientista, eu acho que a pergunta que tem que ser feita a ele é, você descobriu o quê? E ele vai dizer o que é que ele descobriu, e se o sujeito for bem treinado em ciência, vai conseguir saber se o que ele descobriu é relevante ou não. E a outra pergunta é, se alguém chega com um projeto, eu tenho um projeto fantástico, você pretende descobrir o quê? Então, se ele consegue explicar o que o projeto dele pretende descobrir,
certamente que ele sabe o que vai fazer no projeto dele. Porque para ele dizer o que ele tem que descobrir, ele tem que dizer qual é a ideia, qual é a metodologia, né, como é que ele vai desenvolver. Eu acho que essa é a forma mais simples, mas é extremamente difícil de colocar. Então eu volto, senhores, que nessa agenda do século XXI é uma agenda de convergência e que certamente a educação, ciência, tecnologia e inovação são parte dessa agenda e que o grande desafio nosso é estabelecer conexões entre o uso de recursos naturais e a sustentabilidade, isso é uma conexão importante, a formação disciplinar, que é o que nós temos, e a atuação interdisciplinar, o projeto, a instituição é que é interdisciplinar, a formação do profissional e o profissionalizável. A única instituição que contrata o sujeito de manhã e diz, olha, vá para a sala que os alunos estão esperando é a universidade. Acaba de contratar, você vai para a sala da aula. Qualquer outra empresa, o sujeito passa por uma ação de profissionalização. Por exemplo, a maior empresa brasileira, a Petrobras, ninguém começa a trabalhar nela antes de pelo menos 9 meses. Tem três níveis de 3 meses que ele começa a fazer para trabalhar. Braskem, grande empresa, ninguém começa a trabalhar com menos de 6 meses e depois uma reunião com toda a diretoria para saber o que é a empresa. Então, o lado profissional e profissionalizado e educação e ciência, que não vou falar aqui com o professor Roberto, que é um assunto predileto dele, conectado. Né? Então, senhoras e senhores, é preciso educar para inovar, mas é preciso inovar para educar. Eu acho que esse é o grande desafio nosso de professores desse sistema. Estabelecer boas conexões entre ciência e educação e entre ciência, tecnologia e inovação. E eu sempre destaco aos colegas que, olha, mesmo que você não pretenda atuar como cientista, mas para ser um bom professor, você tem que pensar como cientista. O pensar como cientista é tão importante como professor como atuar como cientista, porque ele precisa pensar como cientista para agir bem como professor. Então, mais uma vez, eu agradeço.